primeiras coisas que eu tenho a dizer sobre Baby Girl, que está em cartaz nos cinemas. É um filme sensacional. A Nicole Kidman e o Harris Dickinson estão um espetáculo. E que incrível a Halina Reijn ter feito um filme capaz de abarcar o imenso talento dela como roteirista e como diretora. Outra coisa importante, esse é aquele tipo de filme cuja apreciação depende muito do que cada espectador ou espectadora leva consigo para dentro da sala de cinema. Que ninguém espere que nenhum julgamento parta da Halina, felizmente, que, aliás, se recusa a atribuir sinais de negativo ou positivo a qualquer das atitudes de qualquer um dos personagens. Esse é o terceiro longa da Halina Reijn como diretora, e tem gente que acha que o longa anterior dela, Morte, 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 que está disponível no Prime Video, é uma besteira. Eu discordo. Eu acho um dos filmes mais espertos, mais perspicazes e bem filmados que eu vi nos últimos tempos. Eu, portanto, esperava muitas coisas boas de Baby Girl, mas ganhei muito mais do que eu era capaz de supor. Em Baby Girl, a Nicole Kidman é a Homie, que é dona e CEO de uma empresa de entregas robotizadas que ela mesma fundou e que é uma mulher que está em controle absoluto de todos os aspectos da vida dela, aparentemente. Ela é muito poderosa profissionalmente, ela tem um casamento longo e, ao que parece, harmonioso com um diretor de teatro interpretado pelo Antônio Bandeiras, tem 2 filhas felizes e independentes, mas logo de cara a gente vê que nem tudo está exatamente no lugar em que deveria na vida da Homie. A primeira cena é a dela transando com o marido, aparentemente gostando muito, só que a cena termina de um jeito que a gente não esperava. E não tem nada de aleatório e tem tudo de proposital. A cena também logo do começo, em que a Homie, na calçada em frente ao escritório dela, quase é atacada por um pastor alemão descontrolado. Ela está segurando a respiração, se preparando para o inevitável, quando o cachorro vai todo feliz ao encontro de um rapaz que ajoelha na calçada e tranquiliza ele como se não fosse nada. A Homie nota esse rapaz, o Samuel, que é um dos novos estagiários que estão entrando na empresa dela, e o Samuel nota a Homie. E essa cena é feita para a gente prestar muita atenção nela, porque ela é uma chave para tudo que vem a seguir. Mas ela é uma chave do que o relacionamento que vai se iniciar entre a Homie e o Samuel significa para cada um deles. Não tem nenhuma cena em Baby Girl que não devesse estar lá. E todas as cenas que estão lá estão no lugar certo. Mas tem outras 2 cenas para as quais eu vou chamar a atenção aqui, porque nelas a Halina detalha melhor essa chave. A cena em que, em um restaurante, o Samuel manda para a mesa da Homie um copo de leite, e a cena em que, no escritório, ela ordena a ele que faça um café para ela. Pessoal, Baby Girl é o melhor exemplo possível de que o fundamento mais importante do audiovisual é o roteiro. E esse é um trabalho que, como qualquer outro, depende de aprendizado para que o talento possa se expressar. Mas onde conseguir esse treino? Minha sugestão é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, a EBAC. Você pode começar sem nenhum conhecimento da área e seguir até a profissionalização, com portfólio e certificado reconhecido no mercado. Na EBAC, você acompanha os cursos no seu ritmo, em uma plataforma altamente interativa, com um corpo docente formado por profissionais que apoiam você individualmente o tempo todo. O mercado brasileiro de audiovisual não para de crescer e a demanda por roteiros para cinema, TV, publicidade e games só aumenta. Para ajudar você a dar esse passo, a EBAC tem opções de parcelamento em 21 vezes no cartão ou em até 36 vezes no boleto. É só acessar o link na descrição deste vídeo ou apontar a câmera para o QR Code nesta tela para conhecer os mais de 150 cursos que a EBAC oferece. E aplique o meu cupom ISABELA2025 para ter R$300 de desconto no curso da sua escolha. E agora, de volta à resenha. Da mesma maneira que aquele pastor alemão descontrolado na calçada tem alguma coisa dentro da Homie que está querendo se manifestar, está querendo sair da coleira desesperadamente. Mas essa fera não quer ser solta só por ser solta. Ela quer encontrar quem a acalme.
Como eu disse antes, o que cada pessoa vai achar de Baby Girl depende da bagagem dela. Estatisticamente, é provável que tenha muita gente que simplesmente condene tudo. Eu mesma prefiro pegar a dica da Halina e não julgar nada, porque a quantidade de observações que ela é capaz de colocar nessa história é impressionante. E é de uma perspicácia que me deixou encantada. Eu, por exemplo, só posso dar a minha visão dessa história de uma mulher que tem o controle de tudo e, em certo momento, decide ceder esse controle numa relação que alguns definiriam como de submissão e dominação a um rapaz que tem a metade da idade dela, mas entende ela, enxerga ela como nenhuma outra pessoa foi capaz de enxergar até ali. A minha interpretação é que existe uma diferença muito grande entre uma pessoa estar submetida ou subjugada sem ter a opção de não estar, de uma pessoa que decide para quem, quando e como ela vai ceder o controle. A Halina Reijn é holandesa, foi atriz antes de ser diretora e aprendeu com os melhores. Ela teve um papel de bastante importância até em A Espiã, do Paul Verhoeven. E ela é uma fã declarada de thrillers eróticos, como, por exemplo, Instinto Selvagem. O que ela faz aqui é bem mais do que simplesmente inverter os parâmetros dessa relação. Aqui a mulher é poderosa, ela é mais velha que o parceiro dela. Da mesma forma que em Morte, a Halina mostra aqui que ela entende horrores a geração Z, embora ela seja mais velha do que ela. Ela entende, por exemplo, que um cara como o Samuel, integrante dessa geração, não teria grande respeito, não teria para ele nenhuma relevância, hierarquia ou autoridade de uma outra pessoa. É algo que essa geração, em geral, não reconhece, é uma característica dela. Daí a liberdade e o senso de humor com que ele afronta, sem parar, a Romy. O que deixa a Romy surpresa, indignada até, incomodada e muito seduzida. É muito aguda também e muito arguta a observação que perpassa o filme inteiro do protocolo todo das relações hoje entre homens, mulheres, com poder, sem poder, no ambiente de trabalho, no ambiente em geral. É excelente também o retrato que a Halina faz desse casamento supostamente harmonioso da Romy. A certa altura, ela vai fazer para o marido uma revelação que é de tirar o chão de qualquer um. E que vai fazer a gente perguntar também como é que em 2 décadas ou mais de relacionamento, esse homem nunca percebeu absolutamente nada a respeito do que ela está dizendo. Pode ser que, como esposa, a Romy seja uma atriz excepcional. Pode ser também que, às vezes, um parceiro prefira uma mentira bem contada a uma verdade incômoda. E eu achei interessantíssimo também como a Halina especula que, às vezes, armas criadas para serem de defesa se tornam armas de ataque. Vide a progressão do relacionamento dela com a assistente dela, a Esme, que é interpretada por uma atriz muito interessante, a Sophie Wilde. Mas eu falei de tudo que tem em volta desse relacionamento entre a Romy e o Samuel e faltou falar exatamente dele. E é um relacionamento fascinante na maneira como os papéis e os limites de cada um dos dois são negociados entre eles. A parte de qualquer outro julgamento, opinião sobre o que está se passando ali, tem uma coisa fundamental entre eles. Eles se comunicam. Nem sempre da maneira mais efetiva possível, nem sempre sem ruído na comunicação, sem angústia, sem dificuldade, mas sim, eles se comunicam. E tem algo que é difícil de definir, mas que eu diria que é algo pleno no relacionamento deles. Tem uma cena linda, avassaladora até, em que a câmera está fechada no rosto da Nicole enquanto algo muito importante está acontecendo com ela. E a música que toca durante a cena é Never Tears Apart, do In Excess, que é uma música que fala de amor apaixonado. E até por uma questão de isonomia, tem uma outra cena lindíssima em que o Samuel está dançando numa hora abandono e ela está olhando para ele e ele está dançando ao som de Father Figure, do George Michael. Tudo no filme, esses needle drops, a trilha sonora original do Cristóbal Tapia de Veer, que é o mesmo que compôs para White Lotus, cada enquadramento, cada ângulo, a cinematografia esplêndida, tudo aqui tem um propósito, tudo tem algo a dizer sobre aquilo que está em pauta. E me falta o conhecimento em primeira mão para dizer quais são os papéis que um homem tem que desempenhar na vida, tem que representar na vida e o quão difícil isso pode ser. Mas como mulher, eu reconheço na personagem da Romy a infinidade de papéis que
cada mulher tem que desempenhar. E me dói ver como até as pessoas mais insuspeitas, as pessoas que mais teoricamente querem bem a ela, empurram ela para esses papéis, tentam coagir elas para dentro deles. Por isso, eu acho que é tão bonito ver esse espaço que a Halina cria para o Samuel e para a Romy. Agora, uma observação sobre o final. Eu imagino que cada pessoa vai ver esse final de uma maneira diferente. Eu achei tristíssimo. E eu fiquei mais arrasada ainda com a última cena que espelha a primeira cena do filme. Pode até ser um acordo que ela fez com ela mesma, mas é um acordo bem triste. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.